pessoal, tudo bom? Meu nome é Camila. Não encontrei dificuldades quando eu cheguei na Grécia, porque apesar do idioma ser grego, 70 a 80% da população grega fala inglês fluente, ou pelo menos um básico que dá para se comunicar. Tanto é que eu e meu marido nos conhecemos e eu falava inglês somente com ele, e até hoje mais inglês misturando o grego. E estamos trabalhando para estudar mais o grego agora, principalmente porque minha filha nasceu aqui, sendo grega, vai estudar e vai precisar da ajuda da mãe na escola. Então é Morar isso. em outro país é um desafio aprender a língua, né? Morando em outro país. Principalmente para nós mães, esse desafio se torna um pouco maior, porque além das dificuldades diárias que qualquer um enfrenta, nós mães investimos muito tempo do nosso dia com os cuidados do nosso filho, o que pode atrapalhar o nosso desenvolvimento com a língua. Se uma pessoa ela trabalha ou estuda fora de casa, ela é obrigada a praticar o inglês. Mas e nós mães que ficamos em casa em tempo integral, né? O que nós fazemos? No meu caso, eu procurei uma igreja assim que eu me mudei aqui para o Canadá, e nessa igreja eu já fiz várias amizades canadenses. Tenho feito bastantes reuniões, festas, participado de passeios, tentado interagir ao máximo com essas pessoas que falam somente o inglês. Não devemos ter medo de arriscar, não ter medo de falar errado, né? A gente não deve ter esse receio de forma alguma. E assim a gente consegue ir melhorando aos poucos a nossa língua inglesa. Oi, mamães, tudo bom? Aqui é a Carol. Como foi a minha adaptação e como é que foi aprender a falar grego? Então, a minha adaptação, eu cheguei aqui faz 10 anos. Então, cheguei aqui para casar. Eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. Tudo que eu sabia da Grécia era tudo que a gente aprende na escola. Então, nada do que nenhuma de nós não saberia. Mas para viver aqui, o primeiro impacto que eu sofri foi a velocidade das coisas. Aqui é tudo muito mais devagar. Eles são. Eles fazem a siesta depois do almoço, eles comem devagar, eles comem mais tarde. Então tudo tem um ritmo. E o ritmo é muito mais devagar do que o nosso. Mas para poder me adaptar, primeiro porque eu fui muito bem recebida pela família do meu marido, e acho que isso foi o fator principal do sucesso da minha adaptação. Foi ter sido bem recebida e me sentir mais à vontade de perguntar, de entender as coisas. Então eu não tinha muita vergonha porque eu sabia que eu estava sendo muito bem recebida. Eu conheço histórias de meninas, por exemplo, que não foram e foi mais difícil, infelizmente. Outro fator que eu acho que foi imprescindível para a minha adaptação foi o quanto eu quis me adaptar. Eu acho que quando você quer muito, você consegue. Isso tanto na adaptação quanto em aprender o grego. Eu quis me adaptar, então eu ia em tudo. Eu ia em festa de aniversário, eu ia em batizado, eu ia em casamento, eu ia em velório, eu ia em tudo. Café da tarde com tia, café da tarde com vó, tudo, tudo que me chamavam eu ia. E essas pequenas coisas, legais ou não, foram me colocando num ritmo de que eu comecei a entender como é que funcionam as coisas aqui. Como é que funcionam as tradições. A Grécia é um país que muito apegado ainda nas tradições. Então eu fui começando a entender como as coisas funcionam e eu fui entrando no ritmo. Com isso, eu fui aprendendo a falar grego também, porque o grego é uma língua, como vocês devem saber, é diferentíssima do português. Inclusive no alfabeto, é outro alfabeto, então não teve mágica. Eu tive que estudar, tive que me dedicar. Eu fui para a escola, depois eu entrei num curso na universidade para estrangeiro, né, um curso para estrangeiro na universidade, então para poder atender um pouquinho da gramática, como é que eles formam as frases de um jeito correto. Mas eu acho que uma coisa que foi muito importante para mim foi que ninguém falava inglês quando eu cheguei. Então eu não tinha como falar com as pessoas. Se eu quisesse falar com alguém, ou alguém ia ter que traduzir para mim, ou eu ia ter que aprender mesmo. Minha sogra foi muito importante nesse momento, que ela entendia até mímica, ela se esforçava para falar comigo, sabe? E ela me deu um dicionário de grego e português, e aos poucos a gente foi descobrindo juntas as palavras. Meu marido me ajudou muito, me traduziu muitas conversas. Meu marido fala inglês comigo, falava, né, inglês comigo.
Enfim, foi 1 ano e meio de estudo, de dedicação, mas eu consegui. E eu tenho certeza que outras mamães por aí no mundo também se dedicaram muito para conseguir se adaptar onde elas estiverem. Então, o meu conselho para você que é mamãe e vai sair do Brasil por qualquer motivo é: se dedique. Abra o seu coração, se abra para o novo. Se você concorda ou não com o novo, é um segundo passo. Primeiro é você entender o novo, porque a partir do momento que você entende, você pode se posicionar e ter a segurança de se expressar e de se colocar perante a sociedade. Então, esse é o meu depoimento. E eu espero... Oi galera, meu nome é Denise, moro em Londres. E falando um pouquinho sobre a língua, o idioma local, é muito importante que você se aproxime da cultura, que você faça amigos, que você se misture. Em Londres existem muitos lugares gratuitos que oferecem workshops, bibliotecas oferecem espaços de conversação e sessões musicais para crianças. E existem os centros da criança. Em cada bairro em Londres existem centros de criança que oferecem cursos para as mães com creche gratuita. Os cursos variam em inglês e para iniciantes, até culinária ou cabeleireiro. Enfim, o importante é que você realmente se insira, que você participe. Então não se isole. Participe dos espaços sociais que a sociedade oferece. Não tenha medo de falar errado. Isso significa que você já fala uma segunda língua.